seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Agnes, eu sou professora e nesse vídeo a gente vai analisar uma redação da FUVEST nota máxima. A redação é a redação da Fernanda e ela tirou 50 pontos e foi sobre o tema O mundo contemporâneo está fora de ordem? Esse foi um tema da FUVEST de 2021. Então aqui eu já deixei mais ou menos marcado para vocês terem uma ideia de como que foi feita a análise dessa redação. Então, basicamente, o que a FUVEST ela pede na dissertação? A estrutura básica: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Então, sempre que vocês forem escrever a redação, é só vocês se basearem nesse exemplo: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Só que, diferente do Enem, a redação da FUVEST ela vai ser mais crítica, ela vai ser mais reflexiva, filosófica. Então, ela não vai se basear em problemas concretos. Você precisa trazer reflexões tanto sobre a linha social daquele tema, sobre como o coletivo ele reage a esse tema, como também a linha individual, que é como que o ser humano, o indivíduo também reage ali, quais são as consequências, enfim, os problemas causados por esse tema social. No caso aqui, o tema é sobre o mundo contemporâneo está fora de ordem. E como que essa candidata, ela tirou a nota máxima? Então, vamos ver aqui. Então, aqui, já na introdução, a gente já tem um repertório. No caso aqui, ela vai usar o humanitismo, que é uma teoria filosófica desenvolvida pelo Machado de Assis na obra Quincas Borbas. A gente utiliza o repertório já na introdução. Então, aqui ela já vai ganhar mais pontos por causa disso, por conta aqui desse repertório, que no caso da FUVEST entra como autoria do Machado de Assis. Ao vencedor as batatas e ao perdedor ódio e compaixão. Então, a partir dessa frase, ela vai desenvolver toda uma ideia, toda uma argumentação em cima desse repertório. Então, o repertório aqui, ele não está de enfeite, ele está bem encaixado no tema e bem encaixado na argumentação que ela vai construir aqui nesse texto. Esse princípio, além de exemplificar a própria obra, também se configura como uma ordem para a organização da sociedade, instaurar a competição permanente entre os indivíduos. Então, aqui ela vai trazer a linha dos indivíduos. Além de excluir os perdedores, deve-se permitir que os vencedores validem essa exclusão a partir do ganho de recompensas. Então, aqui ela vai falar sobre o indivíduo numa questão ali social. Sendo assim, esse princípio ultrapassa a ficção e aplica-se na configuração da sociedade atual, criando, a partir dos próprios indivíduos, involuntariamente, uma nova ordem mundial, que seleciona de forma artificial os habitantes que devem ser incluídos socialmente. Então, aqui ela vai fazer uma leitura social do tema. Ela faz aqui, no caso, uma conexão com o tema, falando dessa questão dos vencedores e dos perdedores na sociedade, e ela vai conectando com o tema e com a obra do Machado de Assis, falando aí em uma nova ordem mundial que seleciona de forma artificial os habitantes que devem ser inclusos socialmente. Dessa forma, agora ela vem para a tese. O mundo contemporâneo não se encontra desordenado, mas sim pautado na ordem da competição, que aí seria o desenvolvimento 1, e da exclusão atual, que seria o desenvolvimento 2. Agora, o desenvolvimento. Ressaltar sobre essa perspectiva, então vejam aqui que ela está usando os conectores, conectivos, tópico frasal, ela está seguindo ali uma linha conectando a introdução com esse primeiro desenvolvimento, que é a base da competição social, que foi o que eu falei. Então, primeiro, no desenvolvimento 1, ela vai falar sobre essa questão da competição, e no 2, ela vai falar sobre exclusão. Então, aqui já nesse primeiro parágrafo do D1, ela já vai trazer a questão da competição social. É caracterizada pela tentativa de alcançar a construção imagética do vencedor, voltando lá para o Machado de Assis. Então, vejam que ela está conectando, ela vem trazendo, ela vem costurando o texto, que se dá a partir da padronização do comportamento humano. Aí ela vai falar sobre o desejo de consumo, associado à criação de uma ideologia pautada na meritocracia, produtividade e passividade. Todas essas palavras, observem que ela está usando um vocabulário sofisticado. Então, ela fala de meritocracia, produtividade, passividade. Então, vejam que o texto ela não está desenvolvendo de forma simplória, ela está usando um vocabulário sofisticado. Por sua vez, a difusão e incorporação social da tal imagem a ser alcançada, da tal imagem, fazendo uma referência aqui à imagem do vencedor.
Então, aqui vejam que ela não repete, ela vai trazendo sinônimos, outras palavras, ela vai retomando o assunto aí de forma linear, do sucesso socioeconômico e modelo a ser seguido. Consequentemente, todo o corpo da sociedade passa a interagir buscando essa simbologia, competindo entre si no mercado de trabalho a partir das interações sociais. Sendo assim, essa luta constante por um objetivo é característica da sociedade do espetáculo. Então vejam que conectando lá a temática do Machado de Assis, do livro Quincas Borbas, agora ela vai entrar num outro repertório, a qual se afirma que os indivíduos abdicam da racionalidade na busca por um ideal imagético, e isso legitima essa competição interna. Então aqui vejam, então no primeiro parágrafo ela trouxe o repertório. Agora, nesse primeiro desenvolvimento no D1, ela traz outro repertório conectando. Isso aqui ganha muito ponto na FUVEST e no Enem também. Mas aqui ela está trazendo de forma reflexiva. Ela não está trazendo mais, ela não está trazendo tanto fatos concretos. Então, ela está refletindo, ela está falando de uma maneira geral, ela está abrindo o tema sem se perder. Logo, a ordem contemporânea, ao utilizar do ideal do vencedor, busca consolidar seus próprios princípios. Então, aqui ela fecha o parágrafo trazendo essa ideia do D1. Agora ela vai para o D2. Considera-se, além disso, que os indivíduos vítimas da competitividade contemporânea, que permanecem distantes do ideal e do vencedor, passam a ser intitulados como perdedores sociais, que aí ela vai voltar lá na tese, falando dessa questão da exclusão. Então, ela vai falar dessa questão da exclusão, que são os perdedores, alinhado aqui a frase que ela colocou lá no início, que é o vencedor as batatas e ao perdedor o ódio ou a compaixão. Então vejam aqui que nada é de graça, ela está conectando todas as ideias. Passíveis então da exclusão do ambiente em que vivem. Essa exclusão, por sua vez, pode ser realizada de forma indireta, através da carência de acessos a direitos e recursos básicos para a dignidade humana. Então aqui ela está trazendo exemplos, então ela está trazendo fatos concretos com exemplos. Isso ajuda também na argumentação, no desenvolvimento, na coesão e coerência do texto e seguindo a temática. Ou de forma direta é realizada através da institucionalização da violência e o uso dela por setores poderosos na sociedade. Assim, o sistema passa a repercutir o que o filósofo contemporâneo Achille Mbembe, acredito que seja assim que se pronuncia, passou a chamar de necropolítica. Então, aqui ela traz outro repertório, linkando com a ideia do tema. Então, vejam que ela trouxe um repertório na introdução, um no desenvolvimento 1 e outro agora no desenvolvimento 2, para confirmar, para desenvolver melhor o tema. Então, ela traz ali uma fonte, um repertório, para dar mais embasamento para a ideia dela, para o que ela quer defender nesse desenvolvimento 2, que se caracteriza a partir da ação organizada dos estados no mundo todo ao definir o sujeito que se deve morrer. Então aqui ela traz qual que é o conceito de necropolítica, no caso aqui ela traz entre aspas, a citação direta, o sujeito que deve morrer, ou seja, as minorias de uma sociedade. Além de excluídas dos benefícios institucionais, também passam a ser vítimas de genocídios para sua eliminação da população, o que caracteriza dessa forma sua derrota frente à competição social atual. Então, ela linka lá com essa questão dessa competição atual, de como que a sociedade, de como o mundo contemporâneo se desenvolve. Sendo assim, a ordem do mundo contemporâneo determina a exclusão dos perdedores do século XXI. E aqui ela fecha o desenvolvimento 2. Agora, para fechar o texto, ela vai fazer uma conclusão linkando com o primeiro parágrafo, com o que foi desenvolvido no D1 e no D2, mas de forma mais reflexiva. Então, ela não vai trazer a proposta de intervenção, modo, meio, todas aquelas coisas que o Enem traz. Então, na FUVEST, quando vocês forem escrever a redação, é sempre pensar em refletir a questão de, lógico, retomar os pontos abordados na introdução e desenvolvimento e fechar de forma reflexiva, porque a FUVEST não quer que você traga soluções concretas, e sim que abra o debate, que traga reflexões, que traga formas ali de se pensar nesse problema, no caso aqui do mundo contemporâneo. Portanto, então aqui ela já traz já um operador argumentativo, o princípio do humanitismo, voltando lá na introdução, aplicado à geração atual, determina de forma direta que aqueles que devem ser beneficiados pela validação social e assim detentores das batatas, trazendo a referência lá em cima da introdução,
e aqueles perdedores da competição instaurada passíveis de exclusão. Então, aqui ela vai puxar tanto o que ela falou na introdução, quanto no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, que está ligado à tese. Assim, esse processo se dá a partir da especularização do indivíduo de sucesso, como ideal de vencedor e modelo final a ser alcançado, no caso, o vencedor as batatas. Paralelo a isso, a necropolítica, então ela volta ali no D2 dela, instrumentaliza a eliminação dos perdedores. Então aqui ela traz mais base para o argumento dela, ela traz ali uma citação direta, ela traz um autor, um estudioso, para afirmar essa ideia, esse posicionamento dela, a fim de manter a seleção artificial atual. Sendo assim, consolida-se a ordem da competição norteadora do mundo contemporâneo. Então, aqui ela fecha o texto, trazendo toda a ideia que ela construiu lá no primeiro parágrafo sobre essa ordem da competição do mundo contemporâneo. Então, é assim que ela finaliza essa redação. O que vocês acharam? Vocês querem que eu traga outros tipos de análise, outras redações que tiveram nota máxima? Deixa aqui nos comentários e já me segue.